Olá, internautas. Olá, pessoal, vocês que estão aí com a gente nesse momento tão especial das nossas vidas, que é o start do podcast Pode Longe. Então, nós estamos aqui para trazer uma inovação aqui para vocês na área de longevidade, de saúde, em todas as 12 áreas da nossa vida, porque tudo hoje que nós fazemos, a gente tem que pensar um pouquinho, né? A curto, médio e longo prazo também. Então, a gente está trazendo mais esse contexto, essa novidade para vocês e espero que vocês gostem. Então, eu vou começar me apresentando, é claro. Eu sou Mirtz Miriam, eu sou gestora estratégica de pessoas, trabalho aí na área social, na área cultural, trabalhando com projetos e também buscando levar muita informação e desenvolvimento para as pessoas, né? E esse podcast, ele surgiu de um sonho de uma grande parceira minha e também, né, eh, fundadora junto comigo dentro desse podcast que a gente vem sonhando aí há alguns anos, que é a Clarissa Nagli, que a gente tem o maior prazer de ter você aqui, né, nesse momento, podendo começar a construção desse novo sonho, né, que está sendo realizado, Clarissa. Então, conta para o pessoal quem é a Clarissa Nagli, como é que a gente realmente articulou tudo isso para a gente chegar aí no nosso primeiro episódio do Pod Longe. É um prazer estar aqui, né, Mirtes? A gente, com esses nossos sonhos, com essas nossas conversas a respeito de como levar a comunicação de uma vida mais longeva, de trabalhos, né, longevos aí para a comunidade. E eu, como eu sou educadora física, já vai fazer 40 anos com a educação física. Estava fazendo a conta, eu falei, é muito tempo, né? E como passa rápido. E também estudei, não concluí, mas estudei fisioterapia, sou amante da fisioterapia, adoro esses dois, né? Educação física e fisioterapia. E hoje eu tenho uma empresa, eu tenho uma academia, que é a Hidromania Fitness, que já vai completar 27 anos aqui em Araxá, trabalhando. Eu falo que a gente transforma a vida das pessoas através do exercício físico. Então, eu estava fazendo uma conta, dá mais de 20 mil pessoas que já passaram pela hidromania, e a gente fazendo esse trabalho, né, aqui em Araxá. Eu sou muito feliz, eu falo que eu escolhi a melhor profissão do mundo, porque eu ajudo muito as pessoas a saírem do sedentarismo, que é uma doença, hoje, que é o grande fator de tantas doenças que as pessoas, né, estão tendo, é o sedentarismo. Então, a gente faz esse trabalho, que para mim é um prazer. É isso. Essa é a Clarissa. Isso mesmo, e a Clarissa, eu tenho a honra, né, de estar trabalhando há alguns anos com você, bons anos, e a gente percebe também que a Hidromania Fitness, né, que é a sua empresa, ela não está só pautada na parte física, né? Então, na parte emocional, na parte mental, nos processos realmente de acolhida, realmente do cliente, daquele que chega, de tratar ele como um todo. Dentro da academia, hoje, a gente já sabe que existe Academia do Conhecimento, né? Já tivemos biblioteca dentro da academia, até hoje, né, nós sugerimos a leitura e sugerimos também todas as formas possíveis de melhorar essa saúde, né, que ela é uma saúde holística. Então, assim, parabéns e é uma honra estar com você nesse novo programa, tá, Clarissa? E hoje, né, nós não podemos aqui falar só de nós, né, Sim, Clarissa? vamos Hoje a lá. gente trouxe aquele convidado, porque como eu acabei de falar, na Internautas, a hidromania ela tem uma preocupação com o ser como um todo. E a gente está trazendo aí como parceiro o nosso querido, né, Marcelo Barbosa, que é um fisioterapeuta aí, que já está há mais de 22 anos atuando aqui na cidade de Araxá e vem se tornando um parceiro nosso a cada dia, não só nas conversas, né, Clarissa? Mas também agora estamos trazendo aí um novo projeto para a academia, que é acompanhar o fisioterapeuta juntamente com o educador físico, trazendo aí essa inovação, esse novo olhar para o nosso cliente, né? Então, assim,
quem é o Marcelo Barbosa. Seja muito bem-vindo e é uma honra para nós ter você aqui startando com a gente. Bom, eu que agradeço, né, o convite. É muito bom estar aqui com vocês, a gente poder falar um pouquinho sobre saúde, né? Então, o Marcelo Barbosa é um fisioterapeuta, casado com a dona Luciana Moura, pai do João Pedro e pai da Júlia, né? São os meus filhos. E atuo, já como você comentou, em Araxá, já há mais de 28 anos, né? Então, eu passei já por diversas experiências profissionais, desde APAE, Termas, né? Santa Casa, enfim, eu tive a oportunidade durante esses 28 anos de trabalhar com muitas pessoas. E a gente, a partir dessa experiência, a gente começar também a olhar como que é o comportamento, né? Aquilo que faz falta pro ser humano. E o que eles buscam dentro da fisioterapia, né? Então, foi isso, né? Então, através desse olhar que a gente começou a trazer, né, a nossa trajetória, né, sempre pautada aí no processo de reabilitação. A Clarissa comentou, né, que já são mais de 20 mil pessoas. Acho que pensando assim, eu acho que eu já atendi também muitas pessoas, né? Muitas pessoas passaram já por mim, né? Enfim, então a gente está vivendo essa história dentro da fisioterapia aqui em Araxá, né? Desde que eu me formei, eu me mudei para cá, né? Eu sou do interior de São Paulo e desde então eu exerço, né? Assim, acho que minha primeira experiência profissional foi em Araxá, foi em Minas Gerais, Araxá. E aqui eu já não sou, né, araxaense, mas eu já me considero, né, um bom araxaense e um bom mineiro, né? Isso Até pelo mesmo. sotaque. Fico super orgulhoso quando eu vou para algum lugar, o pessoal pergunta assim: ah, o senhor é de o senhor é mineiro, né? Eu acho a melhor coisa do mundo, né? Porque eu adoro, né? Adoro Minas, adoro estar aqui, né? Em Araxá. Minas são muito e a gente recebe você com muito carinho, né? Obrigado. Porque realmente a gente sabe da conduta. Então, para a gente começar, eu queria perguntar, e você iniciou, qual que é a necessidade de um profissional de fisioterapia na vida das pessoas? Uhum. Porque muita gente, né, só vem quando tem um acidente, quando sofre uma internação, um pós-operatório, né? Vem de uma Sim. necessidade. Às vezes Uhum. não vem da preventiva, né? Da prevenção. Então, qual a necessidade aí desse profissional na vida das Uhum. Não, pessoas? é extremamente importante essa pergunta, porque assim, realmente, a fisioterapia, ela esteve até hoje nesse local mesmo, no local do trabalho só focado na reabilitação, ou seja, tem uma patologia, uma doença, num processo de recuperação. Ok, isso, né, vem através dos anos se desenhando dessa maneira. A partir de hoje, né, a partir dos tempos mais atuais, a gente observa que precisa mudar um pouco, né? Quer dizer, o conhecimento do fisioterapeuta, ele amplia-se, né, dentro dessas questões. Ele pode utilizar também o seu conhecimento para estar prevenindo, para estar orientando, para estar mostrando para as pessoas, por exemplo, a importância de se movimentar, né? Às vezes, né, melhorar aquela qualidade de movimento. Uma coisa que eu falo, Miss Clarissa, é o seguinte: a maioria das pessoas que chegam, né, tirando essas questões mais de traumas, por exemplo, eu tive um acidente, eu tive que fazer uma cirurgia, mas a maioria das pessoas hoje, que elas nos procuram, né, que são encaminhadas para atendimento na fisioterapia, são pessoas que têm lesões por mau uso, por uma utilização inadequada do seu corpo para realizar determinada tarefa. Então, assim, a gente sempre, por exemplo, chega um paciente com uma tendinite lá para mim, ou uma bursite, enfim. Mas o que causou isso? Ele tem uma inflamação. Eu vou tratar a inflamação, eu vou pensar em tratar o que está causando aquela inflamação. Então, toda tendinite, por exemplo, ela é proveniente de um processo de sobrecarga naquele tendão. Então, adianta só eu tratar aquele processo de inflamação ou eu tenho que entender como aquele sistema funciona para tirar aquela sobrecarga e melhorar a qualidade de movimento funcional ou a qualidade daquele tendão. Então, foi pensando nisso, né, eu falo assim, que esses anos, né, isso me trouxe essa experiência de começar a olhar o indivíduo além da questão patológica e ver como o corpo dele, como o sistema músculo-esquelético dele trabalha. E no final, o resultado é o mesmo. Eu quero um movimento com qualidade e sem dor. Então, assim, o fisioterapeuta é extremamente importante para isso, porque ele vai agregar, ele vai somar, né, dentro do seu conhecimento, da sua expertise, vai somar para conhecer esse sistema, para que sejam implantados, né, programas, orientações adequadas, né, trabalhando em conjunto com outros profissionais também, como, né, o educador físico, para que a gente melhore, o médico também, né, para a gente melhore esse sistema desse paciente. Ah, que bom. E quero até aproveitar, Clarissa, e verificar com você, trazer, né, nesse novo
processo com o cliente dentro da academia, trazendo um profissional da fisioterapia juntamente com o educador físico, que é um diferencial, é uma inovação. E a gente sabe, pela idade das pessoas que transitam ali pela sua academia nesses 27 anos, como é que você vê essa multidisciplinaridade do fisioterapeuta juntamente com o educador físico ali dentro da academia? Olha, eu acho essencial. Eu falo que eu sou uma fisioterapeuta. Eu fiz o curso, eu não concluí, mas eu usufruo dos benefícios da fisioterapia desde criança. Por isso que eu tenho esse olhar para a fisioterapia com muito respeito. Porque eu comecei a nadar, inclusive, porque eu tinha um problema de coluna. Eu fiz um tratamento no hospital com fisioterapeuta para tratar minha coluna. Então, assim, o benefício é desde criança e até hoje o Marcelo é meu fisioterapeuta, já tem mais de 20... desde que você chegou em Araxá, que eu te conheço. Foi. Que a gente fez RPG, tratamentos, e hoje eu faço prevenção com ele. Então, hoje eu consigo ter essa mobilidade, essa destreza com a minha idade, que é fruto da musculação, dos exercícios, mas juntamente com a fisioterapia. Então, o fisioterapeuta dentro da academia, de qualquer academia, eu acho que vai agregar, assim, vai ter um trabalho de qualidade, vai ser essencial e vai... eu acho que os clientes vão ficar muito satisfeitos e vão se beneficiar demais desse trabalho. Não tem como. Então, hoje, eu não consigo ver, assim, separado a fisioterapia da educação física. É junto. Trabalhar junto para beneficiar o nosso cliente, o nosso aluno. Fica à vontade, tá, Marcelo? Então, mas... Obrigado. Não, mas é muito bom, é isso mesmo, né? Eu falo assim, hoje, esse trabalho... os dois profissionais, eles lidam com o movimento. Né? Quando a gente fala em qualidade e ir mais longe, a gente pensa em função, em mobilidade, né? O que eu consigo fazer, né? O meu movimento, ele permite que eu execute as minhas tarefas no dia a dia. Permite que eu vá a um supermercado, permite que eu dirija. Então, ou seja, o movimento, ele me dá autonomia e liberdade para que eu faça, né, as minhas atividades que são importantes para mim. Então, eu falo assim que isso, né, e com o passar do tempo, essas limitações elas vão acontecendo. E a gente precisa, né, ir olhando para essas situações e lapidando, né, o indivíduo ao longo do seu processo de vida. Né? Então, assim, um indivíduo com 20 anos, ele tem uma necessidade com 30, 40, 50, ou seja, mas todos podem, né, ter uma rotina de atividade, que é aí que você vê. Então, eu falo assim, a economia, quando você estiver com 70, 80 anos, tudo que você fez ali atrás, né, que você trabalhou o seu sistema, essa funcionalidade, você vai ter ela para ter essa independência funcional, né? Com certeza. Essa ergonomia, né, gente? Porque eu falo por mim, eu aprendi, depois de muitos anos de vida, como levantar da cama. Isso. Porque eu levanto correndo para ir para a escola, levanta para ir para o trabalho, né? Não tem um método certo de fazer isso, né? E tem o jeito certo de sair da cama, tem os movimentos. Hoje, nas empresas, nas consultorias, a gente tem a área de ergonomia também, para saber pegar no seu instrumento. Hoje, a gente tem as telas, né, internautas? Em falar em telas, vocês inscrevam-se no canal, tá bom? Curtem, compartilhem esse podcast, porque a gente ainda vai trazer muita coisa boa para vocês aqui e a gente precisa levar isso, né, a mais longevidade, porque agora vocês são os nossos longinautas. Tá bom? Então, longinautas, a gente conta com vocês, tá? Então, a gente sabe pelas telas que às vezes a postura, vamos assistir filmes, vídeos deitados, mal assentados. Então, tudo isso. E trazer isso para dentro do ambiente, né? De um ambiente onde a saúde é tratada como primordial, como academia, onde tem equipamentos, educadores, profissionais. Então, assim, me fala também o que gostaria que vocês falassem para a gente desses louros, né, que quem não faz direito colhem, como a fibromialgia, artrite, artrose,
É que são. Muita gente pensa que está na academia também está bem, mas às vezes já está desenvolvendo aí alguma dessas anomalias. Eu estava vendo um podcast ontem, até de uma médica com fisioterapeuta. E a fisioterapeuta falou assim: só não tem artrose. Como que ela falou? Assim, como que eu faço? A paciente perguntou: como que eu faço para não ter artrose mais velha? É morrer antes. Morrer antes. Morrer antes, porque é uma doença. Faz parte do processo. Faz parte do processo de envelhecimento. É. Não é? É isso mesmo. Mas a gente pode melhorar tudo isso através do exercício físico, da fisioterapia. E hoje, cada vez mais, a gente vê isso, né, Marcelo, na academia, a expectativa de vida aumentando, os nossos longevos lá. Então, nossos alunos, eu tenho aluno de 6 meses a 95 anos. E cada vez mais, por exemplo, são 10h40. Se você chegar hoje na academia, agora, cabeça branca, todo mundo lá. Todo mundo querendo viver bem, viver melhor, com saúde. E para isso, para a gente ter essa longevidade, ter essa qualidade de vida, você tem que ter músculos. Você tem que fazer, como você falou, uma poupança, né, que a gente faz durante a vida para chegar lá. E a gente não pensa muito nisso, né, quando é jovem. Isso, né? Não é? É isso. Mas assim, eu acho que hoje isso vem crescendo porque todo mundo tomou essa consciência, né? As pessoas, elas perceberam isso. Então, antigamente, assim, há uns anos atrás, uma pessoa de 50 anos, ela não tinha mais perspectiva. Era uma, né? Ficava ali já uma senhorinha, um senhorzinho, pronto. Hoje não. Hoje, com 50, 60 anos, você está construindo 70 anos. Quer dizer, hoje não existe mais um limite, né? Para você se limitar, né? Eu vou estar com 60 anos, pronto. A partir disso, eu só vou fazer isso. Não. Quer dizer, hoje as oportunidades que você tem é isso, né? De conquistar outras coisas, de sonhar, de idealizar e construir isso, né? Então, isso é muito bacana. E outra coisa que eu falo assim, as doenças, né, as condições, elas vão surgir no nosso corpo, né? Dor, ela existe desde que o mundo é mundo, as patologias, as condições clínicas, elas vão surgirem. E nós temos que estar preparados para isso. Agora, o que eu falo assim, que é muito benéfico dentro da atividade física, quando você trabalha o seu corpo, é o seguinte, se eu não pratico, o meu corpo também ele não tem uma resposta muito boa para lidar com isso. Então, a minha capacidade de resposta para aquela condição, ela vai ser um pouco reduzida ou até aquela condição clínica pode me restringir a alguma atividade que eu quero fazer. Agora, quando meu corpo está acostumado, ele está treinado, a resposta do meu corpo ela é muito melhor. Sim. Então, eu observo isso já, né, como eu falei, eu já trabalhei em alguns lugares, e eu vejo isso. Às vezes tem paciente que fratura um fêmur, por exemplo, né? Uma senhora que faz atividade física e corre. Você pode ter certeza, um pós-operatório de joelho, por exemplo, você pode ter certeza que o tempo de processo de reabilitação e cura do corpo dele é muito menor daquele que é sedentário. Então a gente tem que pensar assim, eu quero fazer uma atividade física, quero estar bem orientado nesse processo, mas porque quando eu precisar, eu vou ter capacidade, o meu corpo vai ter capacidade de responder para aquela situação e bem, né? Então, por isso que a gente fala nessa questão da poupança. E hoje os estudos mostram também que a atividade física é um medicamento. Eu falo que a atividade física, você mover o seu corpo é como medicamento. Então, assim, vamos pensar no medicamento. Se você tem uma dose, isso também eu uso muito no meu processo de reabilitação, no meu raciocínio como fisioterapeuta. Se você tem um medicamento, né, o médico ele prescreve um medicamento para você. Se a dose for errada ou ela for muito baixa, você não vai ter efeito, né? Se a dose for muito em excesso, ela vai fazer mal. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Tem que achar a dose correta. E a mesma coisa com a atividade física. Então, cada um é um. Né? Sim. Cada um é um. Então, você tem que achar ali aonde que está a sua dose, né? Que seja através da musculação, que seja através da hidroginástica, que seja através da corrida, enfim. A gente tem algumas funções, né? Para que a gente possa preparar o nosso corpo para essas funções que a gente quer estar realizando no nosso dia a dia ou através até mesmo de alguma prática de atividade esportiva. Sim. Isso eu acho que a pandemia mostrou muito para a gente isso, a questão de quem estava mais preparado fisicamente para enfrentar uma pandemia, mesmo pegando a doença, né? O vírus, a recuperação das pessoas que tinham músculos, né? Que são mais saudáveis, era diferente. E isso alertou. Eu acho que foi o grande alerta para a população para poder fazer o exercício físico. A mudança, né? E foi uma coisa que aconteceu. E isso é fato, porque
você vê no dia a dia, as pessoas... Você falou aí que no passado, né, aos 50 anos, Uhum. era uma senhorinha. Eu vejo pela minha mãe, né, são 2 gerações. Minha mãe, com a minha idade, já era uma senhora dentro de casa, muito ativa, porque ela era muito ativa, mas era uma senhora. Então, as mulheres hoje eu falo muito de se reinventar, que tá meio... Uhum. A palavra está meio aí na moda, né? Se reinventar, mas tem pessoas que com 50 anos mudando de profissão, Sim. fazendo outras coisas. Então, as pessoas querem viver e estão vivendo cada vez mais e bem. É. Isso eu vejo no dia a dia, que a gente trabalha com gente o tempo todo, né? Na academia, os nossos longevos lá, indo e vindo para casa a pé, andando 2 quilômetros para ir, 2 para voltar, chega lá, ainda faz a academia, conversa, bate-papo e uma conversa boa. É. Então, isso é muito bom. Muito É bom isso, ver né? isso, né? Aí a questão social, né? Questão Também, social. o grupo. Aproveita essa oportunidade, né? Para vocês falarem como é que nasceu esse projeto, como é que vocês já estão construindo, como vocês pensam, né? Tudo isso para os nossos internautas estarem bem antenados e estar lá na Hidromania com a gente. Eu vou falar assim, esse projeto surgiu assim, ó. A gente conversando. A gente batendo papo durante os atendimentos, né? Eu falo que eu já tinha essa vontade com a Mirtes, né? Mas a gente disse, vamos fazer um projeto, vamos fazer um podcast para a gente levar essas nossas conversas adiante. E eu, numa sessão de fisioterapia, porque a gente fala pouco na fisioterapia, aí o Marcelo, eu leio que você falou assim, você é boa para falar, você é comunicadora, por que você não faz um podcast? Eu falei, nossa. Ele falou, a Mirtes falou, vamos montar, vamos fazer. Para a gente levar, né? Essa informação que eu acho tão importante para as pessoas, que muita gente não sabe que é importante, que ela... as pessoas, eu falo que o jovem não pensa, né? No amanhã, eu fui jovem, é claro, a gente acha que hoje eu vou estar sempre com essa energia, com essa saúde. E, gente, cai, né? É uma luta, eu falo que é uma luta constante. Eu, hoje, com 50 anos, com 40 eu era uma pessoa, com 40 eu fiz uma cirurgia de coluna, por desgaste, por tanto esporte, tanta coisa, tanto sobrecarga que eu tive. Com 50, eu falei, vou estar melhor. E com 60, agora eu estou com um projeto de 70. Isso. Então, agora Neto, né? hoje até contratei um personal, que eu não tenho personal, para fazer um trabalho específico, sabe? Tudo isso, para estar no 70 melhor do que no 60. Sempre com esse pensamento, claro, né? Que a gente tem que... E aí, a gente conversando... eu, como sou uma paciente, né, que eu preciso da fisioterapia, a gente foi conversando e vendo a necessidade de levar, né? Trocando ideia, ideia, a fisioterapia para dentro da academia, aliar os dois juntos. Então, assim, eu estou super feliz. Os professores aceitaram, né? Foi uma coisa legal que a nossa equipe está, assim, super feliz de poder usufruir do conhecimento da fisioterapia junto com a educação física para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que é o que a gente quer fazer, né? Verdade. Melhorar a vida das pessoas, porque é igual você falou, dor. Cada dia é uma dor. Eu curo minha dor dentro da academia, é incrível, porque eu tenho muita dor. É uma coisa assim. Mas aí eu acordo, levanto, vou para a academia, passa 5 minutos, eu já me acho super mulher. Aí, eu já me acho poderosa. Por quê? Porque isso é fisiológico, né? O corpo começa a produzir os hormônios do bem-estar, você começa a ficar melhor, irrigar as articulações com o exercício, aí você se sente bem empoderada, é maravilhoso. O exercício físico mesmo. É isso. E junto, né? E a gente vê muito, sabe, Mirtes, na academia as pessoas têm muito medo. Eu estava falando medo da academia, porque aqueles aparelhos robustos, né, Marcelo? Não sabe mexer, então ela acha que vai se machucar. Tem preconceito, assim, às vezes o mais velho fala, não, eu vou lá, vou machucar, vou sentir dor, e não é assim. Então, a gente vai dar uma segurança, vai dar um suporte maior para essas pessoas com dor, entrando com a fisioterapia, com avaliação. Eu falo da avaliação, eu acho a avaliação fantástica, adoro avaliação. Com metodologia. Com metodologia. Né? Que é importantíssimo a gente falar sobre isso. Eu acho uma coisa muito interessante, assim, eu comecei a mudar essa chave, foi em 2009, quando eu fiz mestrado, né? Eu também sou professor, né? Já fazem 21 anos que eu sou professor nos cursos de saúde do Neraxá. E eu fui fazer um mestrado. E eu escutei uma frase que mudou muito a minha forma de pensar, que falava assim, que conhecimento também é tratamento.
Então, isso que a gente estava comentando aqui, né, que vocês estão falando, é conhecimento. O que a Clarice está querendo levar para as pessoas é conhecimento. Então, com o conhecimento, você pode escolher melhor, você pode ter consciência do que de como também se ajudar. Por exemplo, você ter uma condição e a pessoa, não quero fazer. Não, você tem que fazer uma musculação. Não, eu não gosto. Você tem que fazer uma hidro. Não gosto. Tem que fazer, não gosto. Tem que fazer uma atividade física, também não gosto. Enfim, isso você tem que lutar, né? E entender que isso é benéfico para você. A gente não tem que terceirizar a nossa saúde. Nós é que somos, né, os protagonistas da nossa saúde. Então, se eu não fizer por mim, né, essa condição, sou eu que tenho que levantar, ir para academia, sou eu que tenho que fazer uma atividade física, uma caminhada, sou eu que tenho que mudar o comportamento. Ninguém vai fazer isso por mim. Então, por isso que eu falo, conhecimento também é tratamento, né? Então, assim, a partir disso, a gente encontra pessoas que ainda têm essas restrições, né? E eu vou falar assim, dentro do ambiente de clínica, né, que eu já também tem esse tempinho que eu atuo, eu fui observando a necessidade dessa área de transição. Por exemplo, às vezes o paciente ou o cliente, né, o paciente chega para a gente numa fase, chega ali já mais debilitado, com restrição de amplitude, muita dor, e você vai trabalhando com ele e vai melhorando essa capacidade. Pronto, ele tem alta. A partir dessa alta, até chegar dentro da academia, às vezes existe uma lacuna, né? Eu falo, existe um espaço para poder ser trabalhado, para que ele sinta mais segurança, né? Para que esse trabalho seja introduzido para ele de maneira progressiva, gradativa, né? Para que a condição dele seja respeitada, para que até ele tenha essa autonomia de seguir sozinho. Então, quando a gente conversou sobre o nosso trabalho, é isso, é pegar essa janela dessas pessoas que querem fazer, que têm certas condições, que às vezes têm medo, têm dores, tem alguma patologia que falou assim, por exemplo, você não pode fazer tal coisa, a gente pode fazer. O movimento, ele está presente no nosso dia a dia. Então, pegar essas pessoas através de uma avaliação bem feita, eu venho desenvolvendo já há uns 4 anos um trabalho sobre avaliação, de entender, né, como cada articulação do corpo trabalha. Então, eu como professor de anatomia, né, eu também uma disciplina de cinesioterapia que eu gosto muito, eu tenho que estudar isso, né? Então, eu fui entendendo esse processo. Então, a gente tem sim, nós desenvolvemos um trabalho, né, uma metodologia de avaliação, que essa avaliação vai ser feita para essa pessoa que tem essa condição, e junto com, né, o profissional da academia, né, da Clarissa, nós vamos programar para ele um trabalho. Esse trabalho ele vai ser progressivo, gradativo, de acordo, e a evolução de acordo com a resposta desse indivíduo. Então, a gente vai gerar essa confiança e direcionar esse tratamento, né, essa condição, essa abordagem bem direcionada para essa pessoa. Que bom, hein? Não é fantástico? É fantástico, porque muitas das vezes, né, Marcelo, Clarissa, a pessoa chega na academia e já chega tem esses aparelhos, tem uma explicação breve ali, e ele já começa a fazer atividade física. Sim. Então, ter esse olhar de estudar, um olhar holístico, né, da musculatura, né, As das articulações, do profissional, faz toda a diferença para ele saber e ter essa segurança para saber qual equipamento, como fazer o exercício, né? Porque ele vai ter uma pessoa da área de saúde e uma da área de educação física. E isso complementa, eu penso que demais, não é que complementa, motiva, Agrega, proporciona a cura, né? Os resultados esperados daquele Mas daquele complementa, processo. assim, um junto com o outro, né? Em prol da saúde do aluno. E isso é muito importante, porque o que eu vejo no dia a dia da academia são 40 anos de profissão, de academia minha, mas eu trabalhei, né? São 27 anos vendo as pessoas chegarem e com medo, falando, eu tô com dor, eu não vou fazer exercício. E é totalmente o contrário. O exercício que é o remédio. O exercício que é remédio. Fazendo exercício vai Melhorar. promover os hormônios todos necessários para a cura, para o bem-estar. Então, é totalmente o contrário. Então, chega com medo. E tendo um profissional, o fisioterapeuta, para já passar pelo fisioterapeuta, ele mostrar todas as As etapas, as né? etapas,
e o educador físico junto, isso é maravilhoso. Acho que vai ser, assim, Porque eu acho interessante, assim, por muito exemplo, benéfico. essa parte de treino, quem melhor entende? Educador Educação física, o educador físico, Sim. né? Eu falo que é um profissional fantástico, né? É um profissional que ele vem se transformando, né? Ele vem modificando a visão dele em relação ao conceito de saúde, né? Até então a gente não Sim. tinha isso. Então ele é um profissional hoje essencial. Ele é um profissional que está na ponta da cadeia, né? Então, assim, é ele que vai fazer essa perpetuação dessa melhora do indivíduo, né? Então, isso é muito importante. Então, quando você tem esse trabalho, eu falo assim, essa questão também, e foi reforçando, era um conceito que eu já tinha, eu falei que Deus faz as coisas certinha, né? Hum. E eu já tinha isso na minha cabeça, já essa ideia, mas não sabia para onde ir. Eu falei que aí Deus deu para Clarissa aí uma dor no pescoço, aí ela foi me Várias procurar, dores. várias dores do pescoço, falando na cervical, né? Dores são grandes de- incentivadores. dessa Move. específica, né? Falou assim, ó, então vamos colocar ela lá com o Marcelo, né? Bom, e ela me procurou, e a partir a gente foi trocando essa ideia. E o que assim, o que eu acho que é mais interessante desse processo, justamente é isso, né? Quando você tem essa abordagem, né? E você consegue entender esse sistema de como esse corpo está funcionando, né? As limitações, não só as limitações, mas também as capacidades, você faz um processo de treinamento mais adaptado para esse paciente, para esse cliente, vamos dizer assim. Pronto, então a gente tem esse benefício. Então, olha que interessante, né? Então, você está unindo aqui o trabalho, né, de dois profissionais que está gerando conhecimento, gerando informação para promover saúde, para promover bem-estar para aquela pessoa. E quando a gente fala em qualidade de vida, longevidade, é isso, né? É o quanto eu consigo fazer aquilo que eu posso, que eu quero, né? O menos, vamos falar assim, o menos independente, com menos gasto de energia, né? Vamos falar, né? O Com quanto mais com mais independência. independência, né? Então, esses dois profissionais estão muito, né, nisso. E hoje eu vejo muito isso, assim, né? As pessoas, né, buscando isso cada vez mais, né? Só que realmente, como a Clarice falou, alguns têm receio, têm medo e precisam ser motivadas nisso. Outra coisa legal que a gente vai fazer, por exemplo, dentro desse trabalho, a gente vai ter o trabalho de fisioterapia aquática. Quer dizer, nós vamos preparar todo o sistema. E hoje, né, assim, eu leio bastante, procuro sempre estar muito bem informado, sabe? De como abordar esses pacientes. E hoje a gente já sabe, isso não sou eu que estou falando, são os estudos, não é estudo simplesinho, não. São estudos multicêntricos, né? Estudos que estão publicados em grandes revistas aí, falando que a atividade física hoje, né, o exercício, ele é um modulador de dor. Só que a gente tem que saber aonde que esse paciente está, né? Porque aí eu crio o que nós chamamos de especificidade. Aonde que esse paciente está? Ele está numa dor mais aguda, numa dor crônica, porque são abordagens completamente diferentes em relação à carga, em relação à intensidade desse exercício, à série, à repetição. Então, o que a gente propõe, né, assim que nós estamos estudando, é isso: é utilizar, né, da atividade, utilizar da musculação, da né, da hidroginástica, da fisioterapia aquática, de exercícios funcionais, de pilates, de como a gente pode ajudar a modular essa dor para esse indivíduo e aí, consequentemente, ter essa melhora funcional e da percepção de dor dele. Legal. E eu quero aproveitar também, né, na fala Ah, de vocês, ah, Clarissa, tem a questão física, né, a questão de modular, da dor, mas a gente vê aí no Fevereiro Roxo, né, do combate à Uhum. fibromialgia, essas doenças que trazem dores assim incessantes. Como é que vocês vão trabalhar também essas questões que a gente sabe que vão além do físico, que é o emocional, o ambiente, né? Essas dores que não são palpáveis que Uhum. esse cliente, esse paciente traz. hoje a gente tem muito cliente com esse tipo de doença. E, e a dor, gente, é uma coisa que limita a gente, deixa de mau humor. É incrível. Eu tenho uma aluna com fibromialgia que está comigo há 15 anos, que eu sempre brinco com ela, eu falo assim, você chegou aqui, eu achava você rabugenta e mal-humorada. Porque ela chegava com dor. A pessoa Uhum. com dor não fica feliz. E ela entrava na água de um jeito e saía de outro. Então, ela se recusava a tomar remédio, porque ela não queria se, né, falava intoxicar de remédio, e ficou na hidroginástica por um tempo e na musculação. E ela não tem dor. É. Então, ela fala, se eu não vier, eu travo. Se eu não vier, eu travo. Uhum. Está comigo já há 15 anos. Ontem, terça-feira, estava numa aula de alongamento, falou, se eu não faço isso, eu não sou ninguém. Não toma remédio.
Olha que bacana. Não né? toma remédio. Então, assim, é sair mesmo e se mover, né, Marcelo? Porque as pessoas têm Sair da essa zona de conforto, resistência, têm ainda. É isso que a gente quer fazer. Trazer esse conhecimento para elas entenderem que É é o benéfico, caminho, né? Bom. o caminho é o movimento, Uhum. é fazer o exercício de forma segura, tranquila, É. como a gente quer oferecer, Uhum. não é? E é engraçado, assim, você perguntou, né? Mais uma vez, né? Eu falo, né? Eu acho que 2010 foi um ano muito bacana para mim, porque foi o ano também que eu finalizei o meu mestrado e eu fiz sobre fibromialgia, Ah, é? né? Eu fiz o meu trabalho em fibromialgia, né? Sobre dor. E, assim, eu tive né, o prazer de ser orientado por uma professora, a doutora Cléria Bittar, né? Em Franca, e ela é uma psicóloga, então ela me abriu muito a minha cabeça. Eu lembro quando eu cheguei para ela com o meu projeto, ela falou, não, isso é muito fisiológico, isso não é para mim não, isso é muito biológico, Marcelo. É. Você precisa abrir mais a sua cabeça. E a partir disso eu fui entendendo e fui olhando para o indivíduo além da questão patológica, mas isso mesmo, como que ele se comporta, né? E esse modelo hoje a gente chama de modelo biomédico. O que é esse modelo biomédico? Eu tenho uma doença, então eu vou lá, faço um exame, tomo, né, tenho uma condição clínica, pronto, está explicada a sua dor. Mas hoje tem um modelo nosso, né, dessa área paramédica, vamos falar assim. Hoje, a medicina hoje, ela parte muito para o olhar mais biopsicossocial. O que é isso? Eu tenho a patologia, tenho uma condição, mas como ela impacta na minha vida social, na minha vida pessoal, né, social, ou seja, a dor ela tem várias dimensões, várias repercussões. Então a gente tem tem que ter esse olhar para esses indivíduos, né? Então assim, eu falo que e qual foi o resultado do meu trabalho? Então nós fizemos hidro, fizemos um monte de coisa, mas qual foi o resultado melhor que eu tive? A socialização. Hum. Elas melhoram a condição porque elas se sentem pertencentes a um grupo. Eu tenho um grupo das pessoas, mesmo eu estando com dor, eu estou num grupo de pessoas que não têm dor. Ou eu tenho grupos, né? Eu estou pertencente a um grupo de pessoas que, mesmo com dor, eu consigo fazer uma atividade física. Então, a questão da socialização, ela também é algo que tem que levar muito em consideração no processo de regular, para que a dor seja controlada, né? E é isso mesmo, né? Eu falo para meus pacientes assim, que atividade física, exercício, é como tomar banho, É, né? É como beber água, sim. comer. Você tem que incluir na sua rotina. Você tem, eu falar em água, né? Tomar água. Eu aceito, próximo. Você tem que colocar na sua rotina. E a gente tem Uhum. que ter essa consciência, né? Então eu falo assim, então a gente mostrar, às vezes, né? As pessoas falam assim, não, mas como que faz isso? De que maneira? Por isso que eu falei, né? Ter um acompanhamento. Para cada um é um, né? Então a gente vai ter esse olhar até que ela vá, né? Tendo essa autonomia de estar, né? Mais aderida à atividade, de entender aquele processo. E muitas vezes, quando as pessoas realmente têm ainda esse conceito de que pode fazer mal, que é ruim, ou às vezes até o próprio estímulo mesmo, né? Eu tenho um pouquinho de preguiça de ir lá, tal. Então assim, estimular essa pessoa a trabalhar para que ela também mude esse comportamento dela e que ela consiga entender o tanto que aquilo é bom e vai ser bom, né? E vai ser benéfico para ela a longo prazo. Só que assim, né, gente, a gente tem que entender, como a gente conversou aqui, que é um processo. É um processo que você precisa estar sempre ali. Tem dias que você vai estar com preguiça, tem dia que você vai estar Sim. desanimado, mas o compromisso, né, ele tem que estar ali posto e tem que ser realizado. Eu falo, tem dia assim, você chega cansado do serviço e fala assim, nossa, não vontade de tomar né, não quero vou nem tomar banho, sei lá, um exemplo, né? É. Mas você sabe que aquilo é importante. O banho, depois que você toma, ele te relaxa, ele te descansa e você dorme muito melhor, não é isso? Então é assim. Eu vejo essa fala sua na academia, a melhor hora que tem lá é a hora do cafezinho. Aí, ó. Né, a gente serve o café, e aí o que acontece? As alunas, né, principalmente a turma da hidroginástica, que é muito unida, elas levam bolo, pão de queijo, biscoito frito. Então, eu falo que é um lugar que a gente... Geralmente, as pessoas procuram para emagrecer, mas lá não tem jeito, não. Essa semana eu ganhei um bolo de fubá da Dona Maria, maravilhoso. Que Se quando sentem chega... úteis também, né? É, Se sentem e úteis, troca né? receita. É. Então, é a hora que fala das doenças, sim. Fala, não, mas eu fiz isso, o médico falou isso, então vou experimentar. E traz ervas, elas levam os chás. Então, isso tudo é o processo de cura ali. De estar no meio, né, do ambiente, sendo acolhido, sendo escutado. Podendo falar, né? Podendo falar. Eu Podendo tinha falar. alunos que às vezes não podia ir por causa que estava com algum problema de pele, muito problema de pele às vezes, mas iam tomar o cafezinho. Que Para estar lá, é hora. Não, de eles iam, socializar, né? ficavam lá, tem muito isso até hoje. Vão lá, conversam, não, eu só vim tomar um café hoje, beber uma água aqui, dar uma andadinha. Então, esse é o processo, a parte social,
que é muito importante na academia, É. que eu faço questão. O cafezinho eu não abro mão. É o café e o chá. A gente sempre vai ter o café e o chá lá para eles. E aproveitando essa deixa, até não estava aqui no meu script, não, mas eu não posso sair daqui desse nosso primeiro episódio sem colocar isso, porque eu sinto que é de grande responsabilidade de nós todos, de toda a comunidade, não só nós profissionais que estamos aqui, mas de você, né, nosso longinauta que está aí ouvindo a gente, que vai inscrever no canal, que vai compartilhar, que vai para as nossas redes sociais, que a gente vai deixar aqui nos comentários, porque a gente vai ter vários cortes, né, dessa conversa, porque o assunto aqui, gente, se deixar, Ixi. a gente fica aqui com uma longevidade que vocês não têm noção falando Passa disso, carnaval. né? A gente passa aqui carnaval, março das mulheres e vamos embora. Vambora. Então, uma das coisas que é uma percepção minha, até quanto uma pessoa, um agente social, é que nós vimos hoje, Marcelo, Clarissa, cada esquina tem uma farmácia. Uhum. Então, esse know-how, essa inovação que vocês estão trazendo com esse novo programa, realmente ele vem aí, de uma certa forma, deixar não só uma interrogação sobre isso, mas deixar assim, o que eu posso fazer para que eu não seja o cliente desse comércio que ele está crescendo e ele está trazendo, claro, uma cura, mas que não depende de mim. Eu falo que tem esses medos, essas prisões, né? Não vou para academia, não gosto de musculação. Eu falo que eu tenho muito disso também. Serve para mim, viu, gente? Então, é uma liberdade, uma libertação onde a gente tem a chave e só a gente pode destrancar, né? Então, falar dessa relação também, dessa linha medicamentosa, vamos assim falar, e da atividade física, né? Como é que vocês veem e passam Uhum. isso para as pessoas? As pessoas são imediatistas, né? Elas querem resolver o problema na hora. Então, assim, a questão da farmácia, que eu penso muito, que eu vejo no dia a dia, me dá um remédio para curar. A gente quer livrar da dor. Remédio é maravilhoso, livra da dor. Mas não foi na causa. A dor vai voltar, você vai tomar remédio e fica nesse ciclo, né? Então, a questão é... Eu não gosto de musculação, mas eu também não gosto de tomar remédio. Qual escolha você vai fazer? Né? O definitivo ou o remediado, né? O remédio vai remediar só o seu problema. Então, são escolhas. E as pessoas é isso, elas querem a solução mágica, o remédio, querem emagrecer, quer tomar o remédio tal, aplicar hoje para amanhã acordar magra. E não é assim, né? A vida. E eu falo muito para os meus alunos, veja com prazer, porque isso está te movimentando, você saindo de casa, conhecendo pessoas, indo para o espaço, né, para a academia, indo para o parque, você está vendo, está vivendo. E eu falo, eu sou muito preocupada com isso, porque eu cheguei na terceira idade, né? Ano passado não, já vou para 62. Então, a gente vai ficando mais velho, Marcelo, a gente gosta muito da casa da gente. Uhum. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar lendo, escrevendo, então é o melhor lugar do mundo, é minha casa. Meu marido é do mesmo jeito. Eu falo para ele, vão sair. A gente velho não pode ficar em casa, senão a gente só fica naquele lugar. Então, vão sair, vão relacionar, vão ter amigos, vão ali, né, no espetinho, vão passear. Movimentar. E é isso, tem que fazer esse movimento para poder ter essa cura, né? Essa coisa gostosa do relacionamento. Que a gente encontra isso na academia, em todo lugar. E evita os remédios, porque o remédio... Eu falo assim que medicamento ele é importante, né? Sim. Ele tem a importância dele ali, né? E quando você vai ali, você tem uma dor, uma queixa ali aguda, ela precisa ser tratada com medicamento e encerrar ali, né? O que talvez a gente esteja, as pessoas têm que começar a pensar é assim, né? E eu ouço isso muito no meu dia a dia com as pessoas que eu atendo e convivo ali, né? Durante a fisioterapia. Eu comecei a fazer tal atividade, já reduziu por exemplo, o meu antihipertensivo. Porque muitas vezes essas doenças, por exemplo, está muito relacionada ao sedentarismo, né? Então eu falo assim que o medicamento, ele
precisa ser prescrito pelo médico, precisa ser tomado e encerra-se o processo. Então, ele tem início, meio e fim. A atividade física, não. Você vai ter e ela vai ser eterna, né? Enquanto você tiver aí, ela vai ser um remédio que você vai ter que tomar todos os dias, né? Então, eu vejo mais nesse sentido. Então, promove essa melhora. Né? Então, eu falo assim, quanto mais você tiver mais debilitado, mais sedentário, menos com o seu sistema menos preparado para aquela condição, mais dependente de remédio, mais tempo de uso de remédio. Então, quanto mais o seu sistema, você tem um sistema já preparado, condicionado, fortalecido, menos tempo de remédio. Então, essa é uma conta, né? É um equilíbrio, é uma balança. Né? Que você tem ali. Então, mais sedentarismo, mais remédio, né? Mais doenças, mais atividade, mais colocando meu corpo mais para funcionar, vamos dizer assim, né? Menos medicamento e mais atividade. Então, essa é uma balança positiva que eu vejo, né, em relação à questão. Mas eu acho que tem que haver o equilíbrio, né, entre esses dois sistemas. E é isso, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à A terra, terra, né? Uhum. Sempre buscando o equilíbrio e sabendo que nós também precisamos fazer a nossa parte, né? A gente não podemos ficar dependente ou do educador físico, da academia, do fisioterapeuta. E o que nos move, e o que nos faz estar melhor? Qual que é a nossa parte, né? Cada um fazendo aquilo que precisa ser feito. E até, gente... o papo tá ficando bom, mas a gente vai começando a entrar para a hora da finalização desse bate-papo nosso aqui. É o primeiro de muitos, eu espero. Eu espero que você esteja mais vezes com a gente, viu, Marcelo? O maior prazer, foi muito bom, muito bacana. Vai estar. Né? Então, a gente tem muita coisa para trazer aqui, porque saúde envolve, né, várias vertentes, né? A fisioterapia, a condição física, né, é uma. Então, assim, eu quero pedir para vocês deixarem aí uma mensagem final para o nosso público, para os nossos longinautas, que vão começar a curtir, compartilhar, nos acompanhar nas redes sociais. Então, assim, o que vocês deixam realmente desse bate-papo, dessa vontade que é perceptível, né? Para mim, que estou aqui com vocês, então, o tanto que vocês querem fazer diferença na vida das pessoas, eu penso que isso talvez é o mais importante de tudo que a gente conversou aqui, né? Entregar os resultados que cada um merece na sua individualidade, né? Então, quero deixar aí com vocês essa palavra aí para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. Eu vou no nosso convidado. The ladies first. As damas primeiro, não. Não, vai ser então, os cavaleiros aqui. Então, parabéns, né? Queria agradecer o convite, né? Estar aqui, né, com vocês foi muito bom, foi muito agradável, foi uma conversa bem descontraída. E a gente comungando aí da mesma ideia. Parabéns pelo nome. Eu falei que esse nome aí pode ir longe, eu achei fantástico. Reflete tudo isso que nós estamos conversando, né? Sim. Você pode, né? Você pode ir longe, né? Você pode se você quiser, né? Se você não quiser ir longe, você não vai. Então, mas você pode ir longe. E aí, você pode contar com profissionais que podem te ajudar a ir mais longe, né? A ir mais longe de uma maneira mais saudável, equilibrada, né? Para que você tenha maior independência. Então, acho que esse é o papel nosso, né? Que nós temos, sim, todas as nossas condições, vamos ter as nossas diversidades, mas a gente não pode desistir, né? A gente pode ir mais longe a partir do momento quando a gente decide aonde a gente quer chegar, né? Quando a gente se prepara para isso e tem essas pessoas que podem nos ajudar, né? A nos orientar, a direcionar esse nosso caminho. Então, obrigado, viu, mais uma vez. Estou à disposição, sempre a gente está conversando. E vamos trocar esse projeto, né, Clarice? Para a gente fazer diferença e fazer uma inovação aí nesse processo, essa relação entre o fisioterapeuta e o educador físico. Nossa, eu tô super feliz. Duas pessoas queridas que eu convivo há tantos anos aqui, né, com esse projeto. A Mirtes, que é, assim, amigona e parceira em tudo, tá com a gente aqui, vai ser fantástico. Marcelo, você que cuida de mim com tanto carinho, já tem 20 e tantos anos que você cuida. Comecei com RPG, comecei ali na clínica, vira e mexe. Você foi meu professor na fisioterapia, fiz estágio lá na clínica. Na clínica com você, na época. Então, assim, o que eu falo eu falo sempre nas redes sociais, no meu Instagram, que a vida é movimento. Movimento em todo sentido. E o corpo não é diferente.
né? As articulações, a gente tem articulação para movimentar, Pra não movimentar. é? As articulações são para ser mexidas. Eu falo muito isso, você tem que nutrir sua articulação, o sangue passar, os nutrientes, e é só no movimento. É, Não tem remédio que vai fazer isso, é. né? E eu, como amante do movimento, para mim é um prazer movimentar. As pessoas acham difícil, eu adoro, porque eu comecei desde nova, né? Como atleta, então a gente vai... É o hábito. Então, assim, o que eu falo muito pro pessoal, começa, que quando você vê os benefícios, deixar de tomar um remédio para pressão, até o diabetes, É, as pessoas param de tomar precisa. remédio através do movimento. Então, acho que vale muito a pena. Fica mais barato, fica mais prazeroso, a vida muda, as pessoas ficam mais bonitas, porque a postura, né, melhora, uma Uhum. postura elegante, uma postura firme, mostra jovialidade. Eu sei, até para você tocar sua vida, você fica com mais disposição, mais alegria. Então, é o que eu falo. Movimento é vida, se movimente, não deixe, vai para a praça, faz agachamento em casa, vai para o parque, mas se movimente o tempo todo. Vamos lá. Muito bom. Né? Bom demais. E, Marcelo, quero aproveitar para você deixar aí o seu contato, suas redes sociais, a Reposture, né? Colocar pra gente deixar aqui nos Isso. comentários pra galera. Não, Porque bacana. agora, depois de tanta Longinaltas. informação, a gente vai tomar um jeitinho na vida, né? É, os longinautas, né? Adorei esse nome, né? Os longinautas. Muito bacana. Eu atendo, né, a toda essa parte de reabilitação. Eu tenho uma clínica chamada Reposture e o nome vem disso: reposture-se, reestruture-se, reorganize, né? Melhore a sua capacidade. Então, eu tenho uma clínica Reposture de fisioterapia. Eu atendo também em parceria hoje, né? Nós temos uma sala em parceria com a clínica Neorto, de núcleos de especialidades ortopédicas, então eu também atendo lá, né? E agora, né, nós também vamos estar começando esse trabalho, né, na hidromania. Hoje a gente tem a primeira avaliação já de uma paciente, de uma cliente lá da hidromania, para a gente começar esse projeto, dar esse start. Então é isso, tá? E a minha rede social, eu tenho a Clínica Reposture, né? É só digitar no Instagram. E o meu Instagram pessoal é Barbosa Marcelo Alves. O Barbosa meu é com Z, tá? Barbosa Marcelo Alves, tá? É o meu Instagram. E a gente tá aí. Coisa boa. Bom demais, né? Bom demais da conta, como diz aqui em Minas. Mineiro, né? Adorei. Adorei demais da conta. E Clarissa, também deixa pra gente aí, né? Suas redes sociais, a sua fala. Parabéns por esse novo programa, que todos são sucesso nesse longo desses 15 anos juntas, né? Sim. São vários programas startados com e para você, Total Fit, Total Power. Nossa, é muita coisa, muita né? coisa, né? Academia do Conhecimento, que levou muita palestra, muito conhecimento para todos os clientes, né, amigos. Então, assim, quero que você também deixe a sua mensagem aí, suas redes sociais. O meu Instagram é focado para mulheres, né? Maioria mulheres. Eu falo muito de movimento, muito de exercício físico, de saúde física em geral. E é o Clarissa.nagli. Te espero lá. Vamos lá. E na Hidromania também, hein, gente? Na Hidromania também. @Hidromania Fitness, né? A gente vai estar, nós três lá, vocês vão com certeza, em algum momento, encontrar a gente junto lá, trabalhando com certeza. Então, eu quero aproveitar para agradecer, né, a Deus primeiro por nos permitir mais esse programa, né, junto com os amigos que nos prestigiam no dia a dia, junto agora com os nossos longinautas que vão estar juntinho com a gente, né? Curtindo, compartilhando e acompanhando todo o nosso trabalho, tá? As pessoas da academia, as palestras, nossas inscritas, né? Eu, Clarissa, estamos escritoras também aí. Agora na nossa rede do YouTube, tá, gente? Então, aqui no Clarissa Nagli, e a minha rede também é o @MirtsMiriamCoach. Acompanhe a gente, né? E nesse momento especial, viu? Agradecer mais uma vez, Marcelo,
o seu sim, porque eu sei que a sua agenda é cheia, não é fácil trazer. Então, assim, a gente precisa realmente tirar um pouquinho essa questão do consultório, né? E trazer o conhecimento, porque tem tantos profissionais excelentes como você e as pessoas precisam ter acesso, né? Então, muito obrigada. Quero também agradecer aí ao Alan Tanus com o estúdio, né? E equipe apoiando a gente aí nesse novo projeto, nesse novo programa, né? Então, um tchau, um breve tchau para você, porque aqui nós somos longevos. A gente ainda vai longe e vai trazer ainda muita informação legal para você. A gente conta com você. Até o próximo episódio.